Nós estamos vivendo um período muito difícil de nossas vidas. Estamos sendo lembrados que as nossas vidas são frágeis e passageiras, como uma folha que é jogada ao vento. Nós estamos sendo lembrados de que Deus está exercendo a sua justiça sobre as nações que muitas vezes são incrédulas, estão extremamente duras para Deus e para a verdade de Deus. Mas a pergunta que nos cabe agora é: o porquê isso? Nós vemos que os incrédulos estão sendo derrubados na sua estultícia. Nós vamos ver que Deus está abalando a sua confiança, pois Ele construiu um castelo sobre a areia, onde para Ele esse castelo são as suas conquistas pessoais. Esse castelo para Ele é o dinheiro, são as bênçãos materiais, a sua própria moral. Mas basta vir a primeira onda e esse castelo é derrubado. De semelhante forma, muitas vezes os crentes são tentados a confiar em si mesmos. O seu coração enganoso muitas vezes nos leva a pensar que nós nos bastamos, mas na primeira onda também nós vemos que somos incapazes de nos salvar. Nós nos esquecemos de onde a nossa esperança está ancorada. E é por isso que nós precisamos nos fazer essa pergunta: o que fazer num momento como este? Os sofrimentos de Cristo nos ajudam a responder essa pergunta. Eles nos lembram da esperança viva do nosso Salvador através do seu sacrifício na cruz. A lembrança de que Ele morreu por nós, mas que Ele sofreu em nosso lugar. É exatamente isso que o texto do profeta Isaías nos diz no seu capítulo 53, no verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Senhor nosso Deus, eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, ó Deus, apesar de nós. Nos ajuda a estar firmes no teu Filho Jesus. Nos ajuda, Pai, a passarmos por esse momento onde essa doença tem afligido o nosso coração, a nossa alma e todo mundo, Deus. Que o Senhor nos traga a esperança verdadeira através dos sofrimentos do Teu Filho, para que sejamos lembrados mais uma vez daquilo que Ele fez e da Sua obra, Pai, que é perpétua sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, para que nós compreendamos melhor então essa realidade a respeito do sofrimento do nosso Senhor Jesus, nós precisamos lembrar de uma doença muito mais grave do que o coronavírus. Uma doença que está espalhada em toda a humanidade desde o início. Algo que nós conhecemos como o pecado, a queda e a condenação. Nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E aí então entrou o pecado no mundo e a condenação passou para todos os homens. Porque Deus disse que o dia que nós desobedecêssemos a tua vontade, a vontade dele, nós seríamos condenados com a morte eterna. A partir dali, então, a desgraça entrou no mundo, pois o homem passaria a viver a sua vida segundo a sua vontade e afastado da comunhão verdadeira com o Senhor, que é o símbolo da vida. E assim, então, nós vamos ver que os assassinatos, as doenças, as catástrofes e vários maus entram
e se espalham por todo o mundo. Nós vamos ver também que uma realidade mais terrível é descrita, porque Deus disse que o castigo para aqueles que desobedecem à sua vontade é a morte eterna. É o inferno, como o Senhor Jesus o descreveu, um lugar onde há dor e sofrimento, ou como o profeta diz, onde a traça não morre e consome a carne do homem diariamente. É por isso que nós precisamos entender que então todos nós nos encontramos nessa realidade. Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos nós estamos destinados à terrível condenação de Deus. Isso é algo que deve trazer muita maior tristeza a nós do que lembrarmos dessas doenças que se passam. E foi por esse motivo que Deus enviou seu Filho, para que Ele pudesse trazer uma cura a nossas vidas. Uma cura que é muito mais do que dar um simples remédio, mas é restaurar a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo a uma realidade superior da qual nós sequer podemos imaginar. É por isso que o puritano Isaac Ambrose disse o seguinte: vinde, então, aprendamos a ler esta carta de amor enviada do céu e escrita em letras de sangue. Cristo foi açoitado no corpo inteiro, porque no corpo inteiro estávamos cheios de feridas, machucados, chagas putrefatas. Foi o amor divino, foi o amor de um Jesus, um amor que ultrapassa em muito amor de homens ou mulheres ou anjos. Assim nos lembramos do sofrimento de Cristo como ação do amor de Deus para conosco. Nós lemos que Deus agradou em moer o seu Filho. Foi necessário que ele sofresse em nosso lugar. Quando nós falamos de sofrimento, uma história das Escrituras nos vem à memória, a história do servo justo do Senhor chamado Jó. Jó perdeu seus filhos, o seu dinheiro, tudo o que ele tinha, os seus servos, e ainda sua esposa debochava dele. Mas foi através dessa condição que Deus trouxe a ele uma realidade espiritual muito mais profunda. Mas a vida de Jó tipifica aquilo que Cristo teria que passar em nosso lugar. Mas diferente de Jó, que não experimentou a morte, porque Deus assim não permitiu, Cristo teve que morrer em nosso lugar. Essa realidade descrita na Bíblia é de que Deus tinha que apaziguar a sua justiça. Era necessário que ele fizesse justiça no seu Filho. Era necessário de que Deus exercesse a sua justiça perfeita e reta e santa. Mas para que nós não fôssemos condenados, Cristo foi condenado em nosso lugar. Ele tomou o cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice amargo sobre si. Ele foi esmagado, moído, transpassado em nosso lugar. O Senhor Jesus sofreu a condenação de Deus para que nós pudéssemos ter vida em seu nome. É a lembrança de que nós fomos perdoados, sarados, que nós não estamos mais debaixo da condenação da morte, que nós podemos desfrutar de uma realidade. Mas tudo isso aconteceu porque Deus exerceu a sua salvação através do teu Filho, por amor do seu nome. Veja, essa foi a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus agradou em moê-lo, Deus sentiu prazer na morte do Filho. Isso não foi um acaso,
Essa foi a vontade de Deus desde a eternidade, através do teu Filho Jesus, para que ele viesse ao mundo e evidenciasse o amor de Deus. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo, jamais nós saberíamos o que é o amor verdadeiro. Mas através do Senhor Jesus, nós podemos agora ter esperança e desfrutar deste amor. Lembre-se, quando o Senhor Deus moeu Cristo na cruz, Ele assim se satisfaz, porque Ele vê a sua obra sendo feita. É por isso que nós devemos confiar no Senhor Jesus, nos lembrar de que Ele sofreu as consequências da morte, para que nós pudéssemos dizer: onde está a morte, o seu aguilhão? Para que nós pudéssemos nos lembrar de que Deus foi quem nos salvou, foi Deus quem nos alcançou, foi Ele que transformou a nossa vida através do teu Filho. Essa obra que Cristo fez na cruz, como o profeta Isaías diz, Ele veria através dela a sua posteridade, Ele veria o fruto penoso do seu trabalho, pois Ele entregaria a sua alma como oferta. Lembre-se, o Senhor Jesus enfrentou a morte eterna na cruz. Ele sofreu o inferno, seja na cruz ou na sua morte. Ele experimentou em toda a intensidade a punição de Deus. Ele é, portanto, nosso sacrifício perfeito. Ele sabe o que é sofrer. Ele conhece as nossas dores, pois Ele experimentou algo que nós nunca sequer iremos experimentar. É por isso que nós devemos, primeiramente, meus amados, nos lembrar que nós não devemos temer a morte. A morte para o cristão é apenas o início da vida. A morte para o crente é apenas a lembrança de que nós estamos abandonando essa velha natureza para iniciarmos uma nova natureza, onde não há dor, nem doenças, nem sofrimentos. Um lugar onde nós viveremos para todos sempre com o nosso Deus, na eternidade. Lembre-se que nós não devemos ter medo do amanhã e nem do hoje, porque nós confiamos no Deus da salvação, que nos promete a vida eterna. Hoje mesmo, no jantar, enquanto nós conversávamos na mesa sobre as mortes que estão para acontecer, nós fomos interrompidos pela minha filha Esther. E ela disse: não, pai, ninguém vai morrer, só Deus morreu. Olha o pensamento dela, reflita a respeito disso. Ela se lembrou que quem morreu foi Deus, ou, para ser mais específico, foi Cristo. E de fato, nós não iremos experimentar a morte de Cristo, que é o sofrimento eterno, a punição eterna. Mas nós experimentaremos uma morte passageira, que é apenas a entrada para o reino celeste. Essa é a realidade que nós devemos nos lembrar. Segundo, lembre-se que, embora sejamos justificados pelo Filho de Deus, vivemos na vontade dele, nós teremos que sofrer como o servo do Senhor Jó, as dores desta vida. Mas é através dessas dores que Deus está amoldando e forjando o nosso caráter à imagem do Filho dele. Lembre-se que essas dores são passageiras. Elas não são a condenação. Por isso, triste é para aqueles que não creem em Deus, pois eles não têm onde firmar a sua confiança. Portanto, é necessário que eles creiam ainda em Cristo,
que você se arrependa dos seus erros, se você ainda não acredita na salvação do Senhor. Entenda também que Deus está então nos amoldando através do sofrimento, porque através das provações nós somos testados, a nossa fé é depurada no fogo, e assim Deus tira de nós todas as coisas, as impurezas, todas as coisas que nos atrapalham de viver uma vida de plena comunhão com Ele, para que nós possamos dizer como Jó: Senhor, antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos o veem. Para que nós possamos crer de fato no Senhor Jesus. E por fim, mantenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Mantenha os seus olhos gravados na eternidade. Outro puritano, Thomas Boston, diz o seguinte: o que é uma vela apagada no centro da mesa, quando o sol da justiça já raiou na minha janela? Então talvez seja o momento de você tirar os seus olhos sobre a vela apagada, sobre esse momento que passamos, sobre as dores que nós teremos que curtir ou já estamos passando por elas, mas nos lembrar que ali fora o sol já está raiando e nós desfrutaremos de uma realidade esplendorosa, de uma realidade muito mais gloriosa na presença do Senhor Jesus. Mas se lembre que foi através do sofrimento que Cristo conquistou isso para você. Lembre-se que Ele morreu no seu lugar, que Ele sofreu as dores que eram devidas a cada um de nós. E por isso Ele sabe o que você está passando. E é por isso que você deve confiar nele. Que o Senhor assim nos abençoe.